Gravando esse áudio porque quero compartilhar com você algo que o Senhor me mostrou nesta madrugada. Quero que você que é crente, você que é cristão, que está buscando o caminho da salvação em Cristo Jesus, que você possa ouvir esse áudio prestando muita atenção. Essa madrugada Deus me deu uma visão tremenda sobre o êxito de Satanás, sobre o êxito do inferno, ao qual tem enganado a tantos crentes. Preste bem atenção, pois eu quero ser a mais clara possível para que você possa entender, para que você possa compreender e não ser mais enganado pelo diabo. O Senhor me levou essa madrugada numa visão até o inferno. Era um lugar muito escuro e de repente eu me vi dentro de uma sala muito grande. E nessa sala havia muitos demônios grandes, quero dizer, de alta escala, demônios chefes. Comecei a olhar ao meu redor e eu vi que assim como se naquela sala houvesse uma plateia, mas os grandes ficavam mais acima e aqueles que eram as legiões, aqueles demônios chefes, ficavam mais abaixo. E eles assistiam àquela reunião. E cada demônio que estava ali, ele estava acompanhado da sua legião. O lugar era escuro, mas tinha um tom de preto com vermelho, era meio vermelho com preto, e aqueles demônios sentados. No centro daquela sala havia uma grande mesa, uma mesa muito grande, ela era oval. Naquela mesa estavam na faixa de 25 a 30 demônios, eu não contei, mas era mais ou menos isso. E aqueles demônios estavam sentados ali na cadeira sobre aquela mesa, e eu começava a observar que ali estavam só os mandantes. E à frente da mesa, um pouco mais à frente, havia um lugar mais alto, como se fosse um altar, um lugar mais alto. Nesse altar havia um telão muito grande, e havia também uma mesa pequena que ficava do lado do telão, e essa mesa era preta, feita de pedra. E eu observava que conforme a reunião ia acontecendo, eu estava escondida atrás de um pilar. Conforme a reunião ia acontecendo, eu percebia que um por vez, subia naquele altar, naquele lugar mais alto. Eles subiam ali e apresentavam aqueles outros demônios que estavam assistindo, tanto as legiões como os demônios chefes, o que eles haviam criado, o que eles haviam fabricado, que conseguiu tirar, que conseguiu arrancar ou esfriar um cristão na fé. Veja o motivo da reunião desses demônios. E um a um ia apresentando, e eles ficavam do lado desta mesinha preta, feita de pedra, e cada um ia apresentando, e conforme eles iam se apresentando, eles colocavam o que eles haviam criado em cima daquela mesa, e mostravam aos outros, e diziam: o meu êxito na terra é isto, e mostrava. E assim ia demônio a demônio. E conforme eles mostravam, irmãos, no telão que ficava atrás, ia aparecendo a numeração, ia aparecendo aquela quantidade de números dos cristãos e crentes que eles conseguiam tirar ou esfriar na fé ou distrair. E ele falava assim: essa foi a quantidade que eu consegui trazer para o inferno, que eu consegui ganhar através da minha criação. E eram números incontáveis. E ali ia um a um. E eu pude ver com clareza o demônio da pombagira, o demônio da morte, o demônio da miséria. E o que mais me chamou a atenção, que foi o último deles, que foi o demônio tranca-rua. Irmãos, ali eles colocavam em cima daquelas mesas e falavam: meu êxito é este. E aquele telão com aqueles números, até que eles paravam. Então ele descia e o outro subia, e assim ia. Eu me lembro que a pombagira, ela mostrava
Ela falava assim: o meu êxito é o sexo. Através do lesbianismo, através do homossexualismo, eu consegui trazer tantos. E aquilo, irmãos, aquele telão com aqueles números. Então terminou a pombagira, subiu o tranca-rua. Quando o tranca-rua subiu, ele subiu assim, irmãos, com a cabeça levantada, como se fosse o dono de tudo ali. Dava-me a impressão que ele era como se fosse o chefe de tudo ali. Só que eu sabia que não era, pois acima dele ainda estava um chefe maior, que era Satanás. E o tranca-rua foi o último a se apresentar. Então, quando ele subiu dando gargalhadas, e ele dizia assim, preste muita atenção: o meu êxito na terra é a tecnologia, eletrônicos. Eu crio, eu faço e eles pegam. Ele dizia desta maneira e dava grandes gargalhadas. E sobre aquela mesa ele ia colocando com um toque das tuas mãos. Ele não pegava, irmãos, é um toque, um sinal das tuas mãos, ele fazia aparecer em cima da mesa. E ali começou a aparecer os computadores. Videogame tinha de todos os tipos que vocês podem imaginar. Tinha de últimas gerações, tinha de todo tipo. E ele ia apresentando, ali eu via tablets, aí irmão, todo tipo de tecnologia do último, sabe, de primeiro mundo, ali ele começava a apresentar. E aqueles demônios permaneciam sentados, todos em silêncio, ouvindo ele falar. De repente, ele, com o sinal das suas mãos, ele tirou todas, fez desaparecer todas aquelas coisas e disse assim: agora eu quero mostrar o meu maior êxito. Agora eu quero mostrar a minha maior obra de arte. E dava gargalhadas. E nisso eu olhava no telão e eu via que os números não paravam, como o dos outros paravam. O dele não, o dele os números iam e era infinito, irmãos, era bilhões e bilhões de números e não parava. E com o sinal das mãos dele, ele fez um sinal com muita autoridade assim em cima daquela mesa, quando apareceu, irmãos, o aparelho do celular. Quando apareceu aquele aparelho do celular, eu olhei na tela, porque eu estava ali da onde eu estava, aparecia tudo, e eu olhei na tela, e na tela, irmãos, havia aquele bichinho verde, o robozinho do Android, e ele dava aquelas gargalhadas, quando aquele robozinho do Android saiu da tela e começou a andar sobre a volta da mesa, e conforme começou a andar sobre a volta da mesa, aquele robozinho, atrás dele iam aqueles sinaizinhos, irmãos, o do WhatsApp, o sinalzinho azul do Face, do Twitter, Instagram e vários outros que eu ainda não conheço. Então, irmãos, começou a andar, a passear em volta da mesa, e ali ele dava grande gargalhada e dizia: este é o meu maior êxito, com este eu criei, com este eu tiro todos da igreja. E, irmãos, com um toque das tuas mãos, ele disse assim aos demônios: levante. Todos se levantaram, ele diga: agora olhe. Todos olharam no telão e ele mostrava, irmãos, a igreja. E ele mostrava os crentes de joelho na cadeira, ele mostrava os crentes de joelho na cadeira, mexendo no celular. Ele mostrava, irmãos, crente dentro do banheiro, mexendo no celular, no WhatsApp, no Facebook. Ele mostrava pastor parando o culto para tirar selfie de cima do altar. E ali ele ria e falava assim: este é o meu maior êxito. Ah, como esses crentes me divertem, e dava risada. As palavras dele eram essas: ah, como esses crentes me divertem, ah, como esses crentes me fazem rir. São todos meus e acham que estão salvos, mas são todos meus. E ele dizia assim: olhe, a numeração, como vocês podem ver, não para. E ele disse assim: não vai dar tempo de terminar a reunião. Sabe por quê? Porque esses números aqui, ó, não vão acabar, eles continuam. Esses crentes me divertem, são todos meus, acham que estão no auge, acha que são muito crente, mas não. Ah, como eles me divertem. Irmãos, esta visão o Senhor me trouxe, então eu despertei. Quando eu despertei, eu falei: Senhor,
Tende misericórdia de teu povo, Senhor. Irmãos, eu quero dizer que através desta visão, eu sei que o Senhor está despertando a sua igreja. Eu sei que o Senhor está despertando os crentes, os cristãos que buscam o caminho da salvação. Que o Senhor está dizendo: não deixe que a tecnologia venha tirar o Espírito Santo de você, porque o Espírito Santo nada pode substituir. Você que leva o celular na igreja, você que leva o celular, pelo amor de Deus, respeite a casa do Senhor, dê honras ao Senhor, porque você pode achar que está salvo, mas por esta visão o Senhor está alertando você. Dá tempo de se arrepender, dá tempo de buscar do Senhor a salvação, o perdão, dá tempo, porque a palavra do Senhor diz: se o teu olho faz-te pecar, arranca-o, porque melhor entrar cego no reino dos céus do que ir com os 2 olhos para o inferno. Em nome de Jesus Cristo, que você guarde no teu coração essa visão. Sabe o que eu penso? O que o Espírito Santo ministra ao meu coração? Todos, a maioria, abandonaram a Bíblia, abandonaram o Senhor por causa do celular. Você acorda, você já pega direto o teu celular, mas vocês não pegam a Bíblia. Nós acordamos, nós abrimos o celular, nós se preocupamos com ele, não ficamos sem ele. Imaginou se nós cuidássemos da palavra de Deus, se nós cuidássemos das coisas do Senhor como cuidamos do nosso celular? Deus está nos alertando, o diabo está levando a milhares para o inferno. Eu quero dizer que se Jesus voltasse agora, por isso que o teu ministério não é mais como era, por isso que o teu ministério está parado, as bênçãos, as promessas de Deus não se cumprem, porque você é o tempo inteiro com esse celular na mão, WhatsApp 24 horas, e Deus está dizendo que Ele está vendo tudo, Ele está vendo cada mensagem, cada postagem, cada coisa que o pastor não vê, mas Deus, Ele está vendo, e o Senhor está alertando que Ele está voltando. E ai daqueles que estiver brincando, em nome de Jesus Cristo, que você possa dar reverência ao Senhor. Tente cuidar da palavra do Senhor, tente cuidar da tua vida espiritual como você cuida do teu celular. No momento em que você pensar em abrir o teu Face ou o teu WhatsApp, que você abra a palavra e fale: Senhor, fale comigo. Você vai ver a tua história mudar. Irmãos, se vocês pudessem ouvir o que eu ouvi quando aquele demônio dizia: esses crentes me divertem. Irmãos, ele dizia com todo o sarcasmo, com toda a ironia do mundo, porque ele sabia que todos estavam na mão dele. Eu louvo ao Senhor por esta visão, compartilho e peço aos irmãos, mandem para quantos vocês puderem, para que eles possam ouvir e saber que Jesus está voltando e que Jesus quer levar o povo dele, que Jesus quer salvar e que Jesus está mostrando onde o diabo está enganando as pessoas, através do Android, através de todos esses programas que tem, porque tudo no celular nos leva a distrair-nos para que nós não venhamos lembrar da palavra do Senhor. Amém? Fique na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus.